Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se já ativa o sininho também para não perder nadinha. Hoje eu vou te ensinar a diferenciar as orações coordenadas de orações subordinadas. Lembrando que a gente estuda coordenadas e subordinadas quando está estudando o período composto. Ou seja, tem ali período simples, quando tem apenas um verbo ou uma locução verbal, portanto, uma única oração. E período composto, quando eu tenho mais de uma oração. Então, a gente está falando só sobre período composto. Quando temos mais de uma oração, esse período pode ser composto por coordenação, quando temos orações coordenadas independentes, ou por subordinação, quando temos orações subordinadas, uma oração principal e uma oração subordinada. E aí, como é que eu faço para diferenciar uma oração subordinada de uma oração coordenada? Bom, vamos aos conceitos. As orações coordenadas são orações independentes sintaticamente, mas que estabelecem ali uma relação de sentido entre elas. Por que eu grifei aí os independentes sintaticamente? Porque muitas vezes a gente pensa que as orações coordenadas, se eu pego uma oração coordenada, ela tem que fazer sentido sozinha, sem a outra oração, senão não é oração coordenada. Nesta aula eu vou te provar que não é bem assim, nem sempre é assim. Já as orações subordinadas, elas são dependentes sintaticamente. Uma oração precisa da outra para existir, porque uma oração, a oração subordinada, ela atua como um elemento da oração principal. Então, ela pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto, agente da passiva, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Todas essas funções sintáticas, a oração subordinada pode exercer em relação à oração principal. Eu coloquei aqui um trecho da música Ela é Dançarina, do Chico. Eu tenho aí algumas orações. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Nesse caso, nesse trecho, eu tenho duas orações coordenadas. Porque eu sou funcionário, eu tenho aí o sujeito simples, verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que é funcionário, né? Na outra oração, sujeito simples, ela, verbo de ligação e dançarina, que é o predicativo do sujeito, né? Então, dançarina é o predicativo do sujeito de ela, funcionário é o predicativo do sujeito de eu. Eu tenho duas orações que são independentes sintaticamente. O que quer dizer independentes sintaticamente? Na primeira oração eu tenho todos os termos, eu tenho o sujeito e o predicado, tá tudo certo. Na segunda oração eu também tenho todos os termos, eu tenho o sujeito e o predicado, também tá tudo certo. Por isso que são orações coordenadas, uma não depende da outra. Quando eu olho assim nesses versos, eu consigo imaginar que são duas orações que sobrevivem, uma sem a outra, né? Eu sou funcionário. Professora, será que dá para pensar, colocar essa frase sozinha? Ela tem sentido sozinha? Ela tem sentido sozinha. Ela é dançarina. Também tem sentido sozinha. São orações coordenadas. Nas duas orações de baixo, quando pega o ponto, ela termina, que no contexto aí da música a gente sabe que é quando ele começa a trabalhar, ela tá saindo do trabalho, né? Ela tá terminando o trabalho. Ela termina a oração principal quando ele pega o ponto, quando ele começa a trabalhar. É a oração subordinada que depende sintaticamente da oração principal por exercer a função de adjunto adverbial de tempo. Então, como quando pega o ponto expressa o tempo que ela termina, quando ela termina de trabalhar, é quando ele pega o ponto. Então, como expressa a ideia de advérbio, é uma oração adverbial, portanto, ela é subordinada à oração principal. Essa oração, portanto, ela exerce uma função sintática que está intimamente ligada à oração principal. Por isso, ela é subordinada, ela é dependente da oração principal. Vamos ver se fica mais claro. Coloquei aí outros dois exemplos. Ana comprou 5 livros, mas não leu nenhum. Eu tenho aí a primeira oração. Ana comprou 5 livros. É uma oração completa? Ela tem sentido completo sozinho.
Ana, sujeito simples, comprou, verbo transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa. Eu tenho aí 5 livros, objeto direto. Então eu tenho sujeito, tenho predicado, que é formado por um verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto exige um complemento, que se chama objeto direto. Então essa frase, essa oração tá completa, tem sentido completo, ótimo, oração coordenada. Aí olha para outra. Mas não leu nenhum. Aí o aluno gosta de olhar para essa outra e fala assim, tá vendo, professora? Essa deve ser subordinada, porque ela não tem sentido completo. Se eu falo assim, mas não leu nenhum, essa frase sozinha não tem sentido completo, e não tem mesmo. E é por isso que eu grifei lá no primeiro slide o independentes sintaticamente. Eu te provei que sintaticamente a primeira oração ali, Ana comprou 5 livros, ela tá completa, ela é independente. E vamos ver sintaticamente essa segunda oração. Não leu nenhum. Quem é o sujeito dessa oração? Sujeito oculto, Ana. Eu sei que existe o sujeito está na outra oração, por isso é oculto. Eu tenho aí o verbo transitivo direto, quem lê alguma coisa, e o objeto direto, que no caso é nenhum, né, que completa o sentido do verbo transitivo direto. Então, essa oração, ela também é completa sintaticamente. Ela tem o sujeito oculto, Ana, ela tem um verbo transitivo direto e ela tem um objeto direto completando o sentido do verbo transitivo direto. Portanto, sintaticamente, ela é independente da primeira oração. Então, veja, eu disse sintaticamente, não semanticamente. Então, em relação ao sentido, essas duas orações juntas, elas formam aí um sentido, elas têm uma ideia que uma completa a outra. Por isso que nem sempre eu posso falar que as orações coordenadas, elas fazem sentido sozinhas. Nem sempre elas fazem sentido sozinhas, então isso é uma ideia que é errada na nossa cabeça e pode nos induzir ao erro. Agora veja o segundo exemplo. Ana disse que comprou 5 livros. Olha isso. Ana disse que comprou 5 livros. Primeira coisa, quantos verbos eu tenho? 2 verbos, disse e comprou. Eu sei que é um período composto. Agora eu vou pensar, será que é período composto por coordenação, ou seja, orações coordenadas, ou por subordinação, orações subordinadas? Veja, Ana disse. Quem diz alguma coisa. O que a Ana disse? Que comprou 5 livros. Eu tenho aí a conjunção que, certo? É uma conjunção integrante, que depois na aula de orações subordinadas substantivas a gente vai ver mais detalhadamente. Então, Ana, sujeito simples, beleza, disse. Quem diz alguma coisa. Portanto, verbo transitivo direto. Ela disse o quê? Que comprou 5 livros. O que comprou 5 livros é o objeto direto do verbo disse. Tudo isso, que comprou 5 livros, completa o sentido do verbo transitivo direto. Só que eu não posso falar que comprou 5 livros é simplesmente um objeto direto, porque eu tenho ali um verbo. Eu tenho o verbo comprou. Se eu tenho um verbo, necessariamente eu tenho uma oração. Então deixa de ser apenas um objeto direto e passa a ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque tem a função, a oração inteira tem a função de objeto direto da oração principal. Isso é depender sintaticamente uma oração da outra. Quer dizer que na oração subordinada, essa que está pintadinha de amarelo, que é a oração subordinada, né? Ela tem uma função sintática que é exigida, né? Que é exigida pela oração principal. Isso é depender sintaticamente e por isso que as orações de cima não são dependentes sintaticamente e essa oração de baixo, Ana disse que comprou 5 livros, que comprou 5 livros é subordinada à oração principal, no caso, Ana disse. Eu espero que tenha ficado clara essa distinção entre orações coordenadas e orações subordinadas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou desta aula, já deixa um like. Não se esqueça de verificar se você está inscrito no nosso canal. Se não estiver, inscreva-se agora mesmo. Ative aí o sininho, compartilhe essa aula com os amigos e acompanhe-nos em nossas outras redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!